Olá a todos, sejam bem-vindos ao canal. Hoje nós vamos começar a estudar os evangelhos, né? A começar pelo evangelho de Mateus. E bem, estudar os evangelhos é muito especial, porque cada evangelho apresenta Cristo, nosso Senhor Jesus Cristo, de uma perspectiva. Por exemplo, nós vamos falar disso. Mateus busca apresentar a Cristo como sendo o rei que os judeus esperavam, como sendo o rei dos judeus. Já Marcos, por outro lado, apresenta o servo perfeito. Então, assim como nós, quando vamos ter uma parceria ou, enfim, uma amizade ou contratar alguém, nós buscamos referência, nós costumamos a buscar diversos pontos de vista, porque nós entendemos que cada ponto de vista é vista de um ponto. E a melhor forma de entendermos a pessoa com quem estamos nos relacionando é vendo-a de diversos pontos de vista. Então, por isso que é importante estudar os evangelhos, porque embora tenha sido inspirado pelo Espírito Santo, cada um dos evangelhos, cada um vai tratar de Cristo de uma perspectiva diferente. Então, qual é o objetivo do evangelho de Mateus? Bem, o evangelho de Mateus tem por objetivo apresentar a Cristo como rei, o rei dos judeus, o rei que os judeus esperavam. Então, guarde essa informação. O objetivo do livro de Mateus é apresentar o Senhor Jesus como rei. E por isso você vai ver ao longo do livro as expressões como o reino dos céus, diversas parábolas que tratam de um rei em diversos contextos. E nesse sentido, entendemos o contexto do livro, o primeiro capítulo pode ser dividido em dois. E deixa eu chegar essa coluna mais para cá. Pronto, então esse capítulo pode ser dividido em dois. Essa primeira parte, que vai do versículo 1 até o versículo 17, e você já vai entender o que essa primeira parte significa. E essa outra parte, essa segunda parte, que vai do versículo 18 até o final, né? Até o versículo 25. Você também vai entender o que significa essa parte. Bem, essa primeira parte, ela começa com genealogia. E é engraçado porque genealogia muitas vezes é algo que muitos cristãos eles pulam na sua leitura da Bíblia. Mas eu não recomendo que você pule a genealogia, especialmente a genealogia dos evangelhos. E, aliás, a genealogia dos evangelhos só vai aparecer em Mateus e Lucas. E Mateus é muito especial, porque através da genealogia nós vamos compreender que o Senhor Jesus Cristo é 100% homem. E também nessa segunda parte do capítulo nós entendemos que ele é 100% Deus, no sentido que ele é totalmente homem e totalmente Deus. Ele não é meio a meio, metade homem e metade Deus, né? Ele não é um semideus como, por exemplo, nós vemos na mitologia grega. Não. Ele é 100% homem e 100% Deus. E justamente a genealogia, ela aponta para o Senhor Jesus, para a humanidade de Jesus. E esse primeiro trecho aponta não apenas para a humanidade de Cristo, mas enfatiza que o Messias que os judeus esperavam é o Senhor Jesus Cristo. Sobretudo porque ele é filho de Davi, filho de Abraão. Ele vem da descendência de Davi e da descendência de Abraão. O que isso significa? Basicamente que ele é judeu e da linhagem do rei Davi. E os judeus esperavam o Messias que viesse da linhagem de Davi. E Jesus Cristo é apontado aqui como sendo da linhagem de Davi. É como se o autor de Mateus dissesse para a nação de Israel: tá vendo? Vocês esperavam o Cristo, e o Senhor Jesus Cristo é o Messias que vocês esperavam. Uma das provas disso é que ele vem da linhagem de Davi. Ele vem da linhagem de Davi, certo? Então, por enquanto, guarde essa informação. Ele é 100% homem e 100% Deus. E Mateus visa apresentar a Cristo como rei dos judeus, certo? E é importante que você entenda que ele é rei dos judeus. O Senhor Jesus Cristo é rei dos judeus. Ele não é rei
da igreja. Caso você não entenda isso e queira entender melhor, porque que não é correto dizer que o Senhor Jesus é o meu rei, ele é eu como cristão, né? Não é correto dizer que ele é o meu rei. Eu vou deixar um link na descrição com o vídeo do irmão Mário Persona. Ele explica isso muito bem. Com certeza ao longo do nosso estudo do Evangelho de Mateus, nós vamos passar por isso também. E eu vou falar um pouco melhor. Mas por enquanto eu vou deixar esse link para que você assista e você entenda um pouco melhor, certo? Então nós precisamos saber primeiramente quem é esse Mateus. Quem é esse Mateus que escreve o Evangelho? Bem, Mateus, ele de certa forma pode ser considerado um traidor da nação. Mas como assim um traidor da nação? Um traidor da nação escreveu o Evangelho de Mateus. Sim, ele era um coletor de impostos. Nós podemos ver lá no capítulo 9 de Mateus, nós vemos o Senhor Jesus chamando o apóstolo Mateus, né, para ser apóstolo. Mas sobretudo o Evangelho de Lucas chama Mateus de publicano, e publicano é justamente coletores de impostos. E se hoje nós não gostamos de ter nossos impostos coletados, imagina numa época em que basicamente era o Império Romano que dominava o território do povo judeu, e os judeus tinham que pagar imposto. Uma coisa interessante de Mateus é que também nós vemos que ele é chamado algumas vezes de Levi na Bíblia. É o caso de Lucas, de Lucas, se eu não me engano é Lucas 5, onde aparece Mateus como um publicano e também sendo chamado de Levi. Deixa eu só diminuir essa letra. Bem, então eu dizia que a intenção do autor Mateus aqui, né, a intenção do Espírito Santo, na verdade, né, que nós sabemos que toda a palavra de Deus ela foi inspirada pelo Espírito Santo, e o Espírito Santo inspirou o apóstolo Mateus aqui a trazer esse aspecto de apresentar nosso Senhor Jesus Cristo como Rei dos Judeus. E é por isso que ele traz a genealogia. Lembra que eu falei que a genealogia, sobretudo do Evangelho de Mateus, ela é muito importante? Sim, porque ela vai culminar no rei Davi. Mas o interessante é que essa genealogia ela nos apresenta essa linhagem real de uma forma muito peculiar. Mas como assim peculiar? Bem, ela nos apresenta pelo menos aí 4 mulheres, certo? 4 mulheres. Então a primeira dessas mulheres é Tamar. Bem, Tamar, pulando um pouco a história, mas ela se prostituiu, ela teve que se prostituir, não teve, né? Mas ela decidiu se prostituir, já que Judá não havia honrado com sua palavra. Então nós temos aqui uma mulher que se prostituiu. A segunda mulher é Raabe, que embora nós tenhamos um exemplo de fé na vida de Raabe era uma prostituta, diferentemente de Tamar, ela era uma prostituta como profissão mesmo. A Tamar tem um relato que ela se prostituiu, ela decidiu se prostituir, mas Raabe, a profissão dela era prostituta, certo? E temos também Ruth, que embora é um outro exemplo de fé e uma mulher muito leal à sua nora Noemi, mas Ruth era uma mulher gentia, e nenhum judeu, um judeu raiz, vamos dizer assim, se orgulharia de ter uma mulher gentia na genealogia. O fato é que essa genealogia ela não apresenta todas as pessoas que participaram da linhagem até rei Davi. É uma genealogia seletiva, vamos dizer assim. Então o Espírito Santo orientou Mateus a selecionar essas 3 mulheres, né, e mais uma 4ª mulher. A mulher de Urias era Betseba. Então nós temos uma outra mulher. E é interessante que o texto cita Urias, né, e não Betseba. Poderia ter falado Davi, que gerou a Salomão de Betseba, mas não, fala que gerou Salomão da mulher de Urias. O que isso faz?
isso evidencia o pecado de Davi. E o pecado de Davi, ele é exposto sobretudo no Salmos 51, onde Davi fala para o Senhor: contra ti pequei, e somente contra ti. Então, esse trecho acaba nos mostrando que Jesus cumpre o requisito de vir da linhagem real de Davi, mas ao mesmo tempo nos mostra que a linhagem real, né, essa linhagem real, ela não tem nada de especial. Elas tinham uma coisa em comum, que era o pecado. Você lembra da arca? Isso, da Arca da Aliança, lá do Velho Testamento. Era constituída basicamente de madeira de acácia. A madeira de acácia, ela apontava para a natureza humana daquele que viria, natureza humana de Cristo, e também de ouro, que aponta para a natureza divina de Cristo, né? Então a madeira aponta para a natureza humana de Cristo e o ouro apontaria para a natureza divina de Cristo. Então nós vemos até mesmo que o Velho Testamento, ele aponta para Cristo. O Velho Testamento, ele aponta para Cristo, certo? E é interessante que o nosso Senhor Jesus, ele nasceu, mas ele nasceu sem pecado e a parte do pecado. Então essa descendência adâmica não afetou a concepção do nosso Senhor Jesus Cristo. Ele veio como homem, isto é, ele experimentou as coisas de homem, a nascimento e também a morte, mas ele não experimentou o pecado e ele nem foi tentado pelo pecado. Ele não pode ser tentado pelo pecado. Mas a tentação de Cristo, lá é um outro episódio que a gente vai passar por ele ainda, não se preocupe, mas ele é extra pecado, ele não possui essa natureza que nós temos, que é constantemente tentada e vez outra sucumbe à tentação, sucumbe ao pecado. Não, ele é Deus, ele é 100% Deus e não pode ser tentado pelo pecado. Bem, então voltando mais uma vez, esse é o primeiro aspecto do capítulo 1, ressaltar ao Senhor Jesus Cristo como sendo 100% homem e 100% Deus. O segundo aspecto diz respeito a todo esse pecado que nós vemos aqui na própria genealogia. Mas alguém pode dizer: bem, mas então qual era a intenção do Espírito Santo em apontar todo esse pecado, né? A intenção nós podemos entender justamente nessa segunda parte aqui, sobretudo no versículo 21, que diz o anjo dizendo, né, ele dará à luz um filho e lhe porás o nome de Jesus, que salvará o seu povo dos pecados. Ele salvará o seu povo dos pecados. Tá vendo a conexão? É isso que significa Jesus, inclusive, né? Jesus significa Salvador, justamente porque Jesus veio salvar o seu povo. E depois nós vemos que a salvação, ela se estendeu aos gentios e nos alcançou, mas a princípio Jesus veio para o seu povo. E é maravilhoso que o segundo nome que aparece aqui do nosso Senhor Jesus é Emanuel. O que significa Emanuel? Significa Deus conosco, isto é, o próprio Deus se fez homem, experimentou tudo que um homem pode experimentar, frio, fome, cansaço, a dor do nascimento, né? E a dor da morte. Ele também veio e experimentou como sendo Deus. Ele se esvaziou e veio em obediência total ao Pai. E assim, através desse capítulo, nós conseguimos resumir todo o livro de Mateus. Para isso, ele traz a genealogia. Ele passa, né, pela genealogia e mostrando que o poder
o poder de Cristo não está na sua genealogia, porque afinal de contas, olha quantos pecados nós podemos ver, só apenas essas pessoas são citadas. A genealogia, ela não faz Cristo ser quem ele é, mas sim através da genealogia nós vemos o propósito de Jesus Cristo vir em carne para ser Salvador. Então esse é basicamente o resumo do Evangelho de Mateus. Bem, é isso. Espero que esse vídeo tenha sido útil para você de alguma forma. E nos vemos no próximo capítulo, no capítulo 2 do Evangelho de Mateus. Grande abraço, até mais.